Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Conselheiro, Luz, Bíblia e Reflexão. A nossa reflexão de hoje se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1 e 2, quando diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. 2018, começando, são muitos os sonhos, muitos os projetos, muitas expectativas. E o que nós precisamos para vencer e seguir o ano de 2018? A palavra de Deus nos lembra que nós temos uma carreira para correr. E essa carreira não tem a ver com a conquista de uma faculdade, não tem a ver com um trabalho, não tem a ver com uma promoção e um status social. Essa carreira tem a ver com a missão de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Então a pergunta é, onde você quer chegar em 2018? Queira chegar no caminho de Deus, queira chegar segundo a vontade de Deus, correr a carreira que Deus estabeleceu para a sua vida. Então vale a pergunta, Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer que eu faça esse ano? Sempre consultemos a Deus e busquemos a Deus para que tenhamos dele a direção daquilo que Ele quer fazer em nossas vidas no ano que começa. E aqui a palavra do autor do livro aos Hebreus, no capítulo de número 12, é que nós temos uma carreira, e essa carreira é preciso perseverança. O fato é que ninguém persevera de qualquer maneira, e a própria palavra perseverança pressupõe o enfrentar os desafios, o enfrentar as dificuldades com determinação. Aquilo que muitas pessoas chamam de garra, determinação, nós como cristãos chamamos de fé, de perseverança. É aquela determinação, aquela garra que não vem de nós mesmos, porque não é uma autoajuda, é uma ação de Deus nas nossas vidas. Quando o autor aos Hebreus diz que nós devemos correr a carreira com perseverança, ele não está falando de qualquer carreira, ele está falando a carreira que nos está proposta. A carreira proposta para o cristão é a carreira da abnegação, do negar a si mesmo, do tomar a sua cruz, do servir ao próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas e colocá-lo como prioridade em nossas vidas, de amar ao próximo como a nós mesmos, a carreira do altruísmo, a carreira do servir, sem pensar em quem, sem pensar em cor, raça. Nesse ano pensamos aí na política e em tantas outras coisas, na Copa do Mundo, mas a nossa missão mesmo é sermos o melhor de Deus na vida das pessoas que nos cercam, sermos o melhor de Deus na vida do nosso país, da nossa nação, exercendo a nossa cidadania pautada na palavra de Deus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós corremos essa carreira? Talvez numa corrida, usando um exemplo de uma maratona humana, as pessoas correm e estabelecem, às vezes, alguns pontos como foco para a sua corrida. O cristão, ele corre não olhando para os seus sonhos, ele corre não olhando para as circunstâncias, se elas são favoráveis a ele ou não. O cristão corre olhando para Cristo. Talvez sejam muitas as frustrações ou os sonhos que você estabeleceu para esse ano, mas não olhe para eles especificamente. Olhe para eles através de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos correr essa carreira, alcançar a proposta de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que é olhar firmemente? É você ter sempre em foco a pessoa de Jesus, a vontade dele para a sua vida, a palavra dele que orienta. Certa vez, algumas pessoas foram enviadas para prender o Senhor Jesus e voltaram dizendo: nunca ninguém jamais falou como este homem. Quando você para olhar, para firmar os seus olhos em Jesus, quando você para ouvir a voz de Jesus, você está caminhando
a carreira certa, caminhando e correndo na direção certa. E aí ele termina dizendo que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Quantas vezes nos sentimos fracos? Quantas vezes nos sentimos impotentes? Jesus é aquele que traz a fé. Jesus é aquele que nos concede o dom da fé, a força necessária que nós precisamos para continuar acreditando e descansando em Deus, mas sem negligenciar a nossa responsabilidade, fazendo exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, porque ele estava com o propósito de servir, de se entregar, e por fim ele sentou-se à destra de Deus. Que nós possamos pagar um preço nessa carreira que nós temos que correr para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Existe um preço. Jesus pagou o preço, a cruz. Ele suportou a vergonha da cruz para que eu e você tivéssemos vida. Então, por que desistir? Comece o ano perseverando, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Peça a Ele o dom da fé, peça a Ele ânimo, peça a Ele perseverança e corra sem desistir. Não olhe para trás, olhe para frente, para tudo aquilo que Deus quer e pode fazer através da sua vida e principalmente na sua vida. Que Deus te abençoe.